Gravando, senhor presidente. Obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 25 de agosto de 2023, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Está presente a sessão de julgamento eu, Isabel Mil, Dr. Galderize Teles, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Tiago Murbach, representante fiscal. Registro também a presença dos patronos para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, Dr. Rogério Paiva, Dr. Walter Alexandre Bussara e Dr. Rodolfo Gregório de Paiva Silva. Bom, senhores, dando início... Deixa eu de novo. Desculpa, não sei isso aqui. Dando início pelo processo 4030-868, Atacadão Distribuição de Comércio, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois passaremos a palavra ao patrono. Sim, bom dia, presidente, bom dia a todos. Esse caso trata-se de guerra fiscal, crédito indevido em guerra fiscal, compra e venda. O contribuinte entrou com aquele pedido de remissão de créditos junto à DIGES e esse pedido foi parcialmente atendido. Então, uma parcela desse crédito, em relação a essa alteração, já foi cancelada, mas o que está em discussão aqui é a parcela mantida, ou melhor, a parcela que o DIGES não reconheceu os créditos. Então, tem aquelas alegações normais de guerra fiscal, e eu penso que é isso, esse é o tema, César. Muito obrigada, doutor Rubens. Doutor Walter, com a palavra. Bom dia a todos, serei breve. De fato, o caso se refere à guerra fiscal e os créditos foram reconhecidos parcialmente e só não o foram em relação a 3 empresas com as quais a empresa autuada operou. Empresa Minerva, Bertin e Goiás. Nesse caso, os argumentos que se procederam, eles não dizem a guerra fiscal propriamente dita, como afirmado na relatoria, como se os argumentos fossem os de praxe. Na verdade, os argumentos do recurso, eles se estendem em relação a isso. E eu queria chamar a atenção para 2 argumentos apenas. Primeiro, pela ocorrência da decadência, nesse caso, em relação a 2 empresas, as operações com 2 empresas, já que as operações fiscalizadas são de abril e julho de 2008, e a notificação do auto de infração foi em 7 de outubro de 2013. E pelo artigo 150, parágrafo 4º, decorreu o prazo de 5 anos para o lançamento tributário. Por que se aplica o 150, parágrafo 4º, e o não 173, inciso 1 do CTN, como pretende a fiscalização? Porque, nesse caso, já existe orientação majoritária do STJ pelas 2 turmas, no sentido de que o creditamento indevido, ele tem equivalência a recolhimento a menor, porque uma vez que houve o creditamento indevido, por consequência, houve o pagamento a menor do ICMS. E pelo fato de ter havido um pagamento a menor, a atratividade do artigo 150, parágrafo 4º. Vou ler só um trecho muito pequeno aqui dessa decisão do STJ. O creditamento indevido de ICMS, entre parênteses, recolhimento em desconformidade com a legislação, implica a incidência do prazo previsto no artigo 150, parágrafo 4º, pois não importa, para efeitos de contagem da decadência, perquerir as circunstâncias apresentadas pelo contribuinte para justificar o pagamento a menor. A dedução aqui considerada, creditamento indevido, nada mais é do que um crédito utilizado pelo contribuinte decorrente da escrituração do tributo apurado em determinado período, princípio da não formatividade, que veio a ser recusada, glosada pela administração, de modo que houve pagamento a menor de débito tributário em decorrência do creditamento indevido. Dessa forma, deve-se observar o disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Esse entendimento do STJ é das 2 turmas, ou seja, creditamento indevido equivale a pagamento a menor.
Nesse sentido, a atratividade é do 150, parágrafo 4º. Então, com aplicação, com base neste artigo do CTN, houve a decadência no que se refere às operações com as empresas Bertin e Goiás Carne. Além desse argumento, gostaria de chamar a atenção um ponto final, no sentido de que qualquer que seja o entendimento dos jogadores no sentido de haver ou não a decadência, o fato é que a empresa, à época dos fatos, ela tinha a opção de centralização na apuração e recolhimento do imposto. E como foi comprovado nos autos, por meio das GIAs, e também isso existe a um simples clique de botão pela Fazenda Estadual, pelos sistemas Sintegra, a empresa tinha saldo credor no momento em que as operações ocorreram. Então, na pior das hipóteses, o ICMS reclamado por suposto indevido, por suposto creditamento indevido, ele também não pode ser cobrado pelo saldo credor que existia à época, pela opção legal, pela forma de recolhimento, pela forma de apuração centralizada da empresa. Então, seriam essas as considerações que eu gostaria de chamar a atenção e agradeço a atenção dos jogadores. Obrigado. Agradeço, Dr. Walter, pela objetividade e devolvo a palavra para o Dr. Rubens. Bom, senhores, como já exposto, então, trata-se de acusação de crédito indevido em operações interestaduais, onde o remetente recebeu benefícios fiscais não homologados no CONFAS, hipótese onde não se considera cobrada a parcela referente a esses benefícios, devendo assim serem glosados os respectivos créditos. O débito fiscal foi reduzido em sede de defesa pelo reconhecimento parcial dos créditos do contribuinte pela DIGES e pela aplicação da súmula 10, reduzindo a taxa de juros, reduções estas que contaram com a concordância da representação fiscal. Então, de cara, eu já nego o provimento ao recurso de ofício. Quanto ao recurso ordinário, em preliminar, não se aplica a norma do parágrafo 4º, artigo 150 CTN, nos termos da súmula 9 desse tribunal. A respeito dessa situação em exame, a Lei 6374 diz que não se considera cobrado, ainda que destacado do documento fiscal, o montante de imposto corresponder à vantagem econômica decorrente de concessão de qualquer subsídio, etc., 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 em desacordo com o disposto na Constituição Federal com relação ao CONFAS. O autuado afirma que os remetentes é que deveriam ser autuados, mas o fato é que esses não infringiram a legislação tributária ao fruírem de um benefício fiscal oferecido pelo seu Estado. Quem infringiu a lei foi autuado ao se creditar integralmente do imposto destacado na documentação fiscal, quando parte desse imposto não foi cobrado na origem. O fato de que o autuado possuía saldo credor do ICMS à época é irrelevante, pois a legislação não autoriza esta compensação. O benefício fiscal utilizado pelos fornecedores goianos constitui um crédito outorgado de 4% sobre o valor da operação e está descrito às folhas 22. O autuado sustenta que os benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Goiás tinham fruição condicionada a determinados requisitos legais, com que não restou comprovada pela recorrida, autuada terem sido, de fato, utilizados pelos fornecedores goianos. O autuado não especifica quais requisitos seriam estes necessários ao aproveitamento do crédito outorgado por Goiás, os quais não estariam comprovados nesse processo, não sendo possível, então, acatar alegações vagas e genéricas para afastar o presente débito fiscal. Em 24 de 6 de 2021, a Câmara Superior do TIT realizou sessão temática, nos termos do artigo 57A da Lei 13457, para julgamento de processos que envolvem atuações de ICMS com acusações de crédito do imposto, considerados indevidos em razão da concessão de incentivos fiscais por outras unidades da Federação sem aprovação no CONFAS, em operações de compra e venda. Foram pautados e julgados 6 processos envolvendo o tema. As acusações fiscais restaram mantidas, tendo prevalecido por maioria de votos 12-4, o entendimento pela legitimidade da cláusula dos créditos efetuados pelo Estado de São Paulo, baseado principalmente nos artigos 8 da Lei Candia e 36, não, da Lei Candia não, artigo 8 da Lei Complementar 2475 e artigo 36, parágrafo 3º da Lei 6374 do Estado de São Paulo. Portanto, é jurisprudência pacífica nesse tribunal a legitimidade da exigência legal em exame. Sustenta o autuado ainda que a recorrente procedeu ao cálculo do imposto creditado, tomando como referência o valor do crédito escriturado, ao passo que a recorrida calculou a glosa efetuada do suposto crédito indevido sobre o valor total das notas fiscais que acobertaram as operações. Na verdade, o fisco glosou
unicamente a parcela do crédito correspondente ao benefício fiscal regular, ou seja, a parcela que nos termos da lei não se considera cobrada, ainda que destacada em documento fiscal, não havendo, então, nenhum equívoco nesse ponto. As multas estão previstas em legislação vigente e eficaz, especificamente no artigo 85 da Lei 6374, não há, então, que se discutir seu montante. A atualização do seu valor básico é objeto da súmula 13, e não estão presentes as condições que permitem redução dos valores das multas. Doutor Rubens, eu vou pedir só um minutinho. Eu vou pedir para todos desligarem o áudio, que eu acho que tem Doutor um Odilo. áudio ligado aí. Oi? Olha, eu estou com uma ligação urgente aqui. Vocês me dão licença um pouquinho? Restabelecimento de inscrição, programa nos conformes. Não, é só fechar o áudio, doutor Odilo. Só fechar o áudio, doutor Odilo. Pronto. Então, reduções de multa não é possível em termos do 527-A. Então, eu conheço os recursos para negar provimento a anos, mantendo integralmente a decisão recorrida. É o voto, senhores. Muito bem, muito obrigada, doutor Rubens. Nós temos aqui um recurso de ofício, representação. Quer fazer alguma manifestação? Apenas parabenizar o Dr. Rubens pelo voto, Dr. Walter também pela sustentação, e sem mais comentários, presidente, a representação no recurso de ofício, ela já concordou com a redução do crédito. Obrigado. Certo. Muito obrigada. Dr. Galderize? Presidente, apenas um apontamento, em que pese aqui a sustentação oral, bem objetiva, trazendo a necessidade de aplicação do 150, parágrafo 4º, e a nossa tentativa de sempre caminhar em conjunto com o entendimento de tribunais superiores, esse é um ponto que ainda vamos precisar avançar, e que reiteradamente a presidente, o Dr. Rubens, tem conhecimento que é enfrentado em Câmara Superior, aplicando o mesmo racional do voto aqui do relator. Então, nesses termos, eu já adianto que farei acompanhamento aqui da relatoria, presidente. Perfeito, obrigada, doutor Galderize. Acho que vamos aguardar só o doutor Odilo. Bom, de minha parte também, doutor Rubens, eu adianto que eu vou acompanhar integralmente seu voto. Deixa eu ver, já está registrado. O doutor Odilo está aí de volta. Doutor Odilo, conseguiu acompanhar até o final? Sim, eu estou acompanhando o O senhor voto. vai acompanhar o voto do doutor? Tem algum apontamento? Vai acompanhar o voto do doutor? Acompanho o voto. Doutor Rubens? Certo, muito obrigada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então, o processo 40.3868, o recurso ordinário, foi conhecido e parcialmente e não provido, e o recurso de ofício, conhecido e não provido. Esse é o resultado, Dr. Walter. Cadê o Dr. Walter? Perdi de novo. Achei. Eu só gostaria de um esclarecimento. Só um minuto, por favor.
Bom, pelo que eu entendi, o recurso de ofício ele acabou perdendo seu objeto, inclusive pelo reconhecimento da redução dos juros, conforme a súmula 10, que era objeto também do recurso de ofício. Se assim for, só esse esclarecimento que eu gostaria de colocar. Sim, doutora, foi mantida a exclusão dos créditos reconhecidos pela DGES e a redução dos juros para a taxa Selic. Foi decidido em primeira instância e o recurso de ofício não foi provido, então se manteve essas reduções, né? Tá certo. Obrigado. Tem áudio. O presidente está sem áudio, tá? Desculpe. Pronto. Então, encerrado, esse foi o resultado, doutor. Muito obrigada, viu? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia para o senhor também. Bom dia. Então, vamos para o próximo 5010-766, Pompeia S.A., processo de relatoria do Dr. Galderizzi. Dr. Galderizzi, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu vou passar a palavra para o Dr. Rogério. Bom dia novamente, presidente, a todos os demais presentes. O caso em tela tem 2 itens infracionais. O item 1, falta de pagamento de ICMS, referente a operações tributadas com erro na determinação de base de cálculo devido por ST. O item 2, também falta de pagamento de ICMS, com erro na determinação de base de cálculo. Há aqui uma observância: o contribuinte faz uso do crédito outorgado e usou cumulativamente o benefício fiscal de redução de base de cálculo. Eu registro que em folhas 512 foi acostado expediente administrativo, o qual trata de pedido de parcelamento do item 1.1, sendo a mesma deferida com o benefício da redução pela confissão prevista pelo 527C. A recorrente apresentou defesa com 2 pontos de argumentação: o reconhecimento do direito do crédito à luz do princípio da não cumulatividade e o caráter confiscatório da multa. A unidade de julgamento de Marília converteu em diligência para verificar a regularidade do parcelamento, que foi verificado. Posteriormente, tivemos decisão da DTJ negando o provimento aos pedidos do contribuinte formulados. E ingressamos agora na fase de apresentação de recurso ordinário, com a reiteração dos termos de defesa já apresentados. A parecer da repressão fiscal, em folhas 629 a 634, pugnando pelo não provimento. Esses são os fatos, em breve síntese, presidente. Obrigada, doutor Galderizzi. Doutor Rogério, com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, doutora Isabel Omil, aqui um cumprimento, estendo os demais cumprimentos aos nobres julgadores e colegas. Também agradeço a oportunidade, prometo que serei breve. O caso se refere ao auto de infração, ao lançamento. Estamos aqui, né, nos referindo apenas ao item 2. A Pompeia S.A. é uma indústria de alimentos que tem no seu portfólio produtos industrializados à base de amendoim. E ela adquire esse produto, esse insumo amendoim, de produtores rurais, pessoa física, tá certo? E, no seu entendimento, ela havia se creditado do crédito outorgado, né, previsto aí no anexo 3 do regulamento do ICMS, nessas aquisições. E os produtos que ela industrializa são produtos sujeitos à redução da base de cálculo, né, talvez aí dada até a natureza do alimento, a essencialidade desses produtos. Pois bem, no seu entendimento, ela acabou mantendo essas duas hipóteses. Ela fez uso do crédito outorgado e aplicou a redução da base de cálculo na saída dos seus produtos.
E, num procedimento de fiscalização, oriundo do pedido do crédito, né, do crédito acumulado que a empresa detém, foi feito essa autuação fiscal. Então, esse é o contexto. Sob a alegação de que a empresa não poderia se beneficiar ou se acumular de dois benefícios fiscais, do crédito outorgado e da redução da base de cálculo. Pois bem, a nossa tese de defesa e a interpretação que a empresa sempre deu é que, no caso, a redução da base de cálculo, até já por um entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, se trata, na realidade, de uma isenção parcial e não de um benefício fiscal. E essa isenção parcial não se aplica à hipótese de estorno do crédito outorgado ou da não utilização do crédito outorgado. Então, a premissa maior que nós advogamos é redução da base de cálculo não se traduz em benefício fiscal. Ela se traduz numa isenção parcial. E a Constituição Federal, ela é clara, né, quando trata dos princípios inerentes ao ICMS, ao imposto estadual, dentre eles a não cumulatividade, é que farão parte do estorno de créditos a isenção e não tributação, salvo se a lei dispuser em contrário. Então, quando nós olhamos o anexo 3, quando a gente trata dos créditos outorgados, no parágrafo único, anexo 3, artigo 2, quando trata do amendoim, no parágrafo único, diz, e eu peço data vênia para ler, o crédito de que trata este artigo deverá ser estornado na hipótese de operação de saída a qualquer título de amendoim ou do produto dele, resultante do estabelecimento adquirente ser isenta ou não tributada. E nós estamos aqui advogando a questão da isenção parcial, né? Então, eu pergunto aos nobres julgadores, como ficaria a hipótese de eu adquirir esse amendoim e produzir produtos que tenham a redução da base de cálculo e que também tenham a alíquota cheia do ICMS? Como fazer essa apuração? Então, na interpretação da empresa e a tese que nós advogamos, esses dois institutos eles podem conviver perfeitamente aí na apuração e no recolhimento do imposto. O outro ponto que nós destacamos, excelências, é qual é a intenção do legislador em instituir o crédito outorgado no caso de produtor rural, na aquisições de amendoim de produtor rural pessoa física. Olha, o produtor, para fazer a sua produção, para fazer a sua comercialização, ele adquire diversos insumos. Ele adquire semente, ele adquire defensivo agrícola, ele adquire óleo diesel para o maquinário, para a colheita, enfim. Então, no nosso entendimento, o legislador concede essa questão do crédito outorgado nessas aquisições, afinal de contas, esses custos estão embutidos no preço da comercialização desses produtos. E isso para atingir o princípio maior da não cumulatividade. Então, nós entendemos que, primeiro, como tese central, a questão da redução da base de cálculo não se trata de uma isenção parcial e não de uma redução e não de um benefício simplesmente. E a questão do crédito outorgado, tirando a hipótese de isenção e não tributação, que ela determina realmente a exclusão o estorno desse crédito, que não é o caso, né, tem por objetivo, ao final, preservar o princípio da não cumulatividade, que está acima do plano infraconstitucional, que está, obviamente, previsto na Constituição. Então, são essas singelas palavras que eu coloco a Vossa Excelência, no sentido de que a autuação ela não é devida,
né, dando provimento aí ao nosso recurso para o fim de cancelar o item 2 deste lançamento do auto de infração. Eu agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade. Muito obrigada, doutor Rogério, parabenizo pela objetividade e devolvo a palavra para o doutor Galderize. Obrigado, presidente. Obrigado ao patrono pela sustentação oral, que sempre nos ajuda aqui a conduzir a melhor forma de raciocínio. Presidente, eu vou aproveitar para levar em consideração aqui o apontamento principal e fazer as considerações mais como forma de elucidação do que de leitura, até mesmo porque teremos aqui a disponibilização desse voto e todos já têm a possibilidade de acompanhar. O racional desenvolvido é o princípio da não cumulatividade como defesa e a possibilidade da acumulação de redução de base de cálculo com crédito otorgado, tendo em vista que estaríamos diante ali de uma isenção parcial. Em que pese aí alguns pontos que poderiam ser passíveis de questionamento de isenção parcial e benefício, né? Porque eu não tenho nenhuma mutilação de crédito, né? Mutilação é de forma plena, não de forma parcial. É importante destacar que o direito de não cumulatividade, que é verificado em contencioso administrativo, ele é um permissivo. E a partir do momento que ele é um permissivo, ele possui diretrizes, desde que esses veículos normativos sejam idôneos a realizar essas diretrizes. E aqui nós estamos falando de lei ordinária, realizando essas diretrizes de como esse direito deve se concretizar e proporcionar a não cumulatividade. Pois bem, quero então refrisar que a não cumulatividade, assim como nenhum outro direito é pleno, é delimitado a outras normas do sistema. E temos aqui no presente caso, de maneira muito clara, o artigo 39, deixando o parágrafo 1º e inciso 3, dizendo que a redução de base de cálculo não poderá ser acumulada com qualquer outro benefício fiscal. Não é também nenhuma informação inaugural que a utilização do regime outorgado, ela delimita e inviabiliza, melhor colocando a locução, a forma de apuração de créditos e débitos. E é uma faculdade, né? Aonde você está ou não dentro desse tipo de regime. Nesse sentido, em que pese aqui as argumentações bem trazidas pelo patrono, eu entendo que não teríamos a possibilidade de realizar o afastamento do artigo 39. A jurisdição do contencioso administrativo é uma jurisdição, assim, para quem entende que existe, além do controle de qualidade, uma jurisdição delimitada. Lei ou ato normativo válido, estou falando lei primária como lei ordinária, que é o regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, deve ser aplicado e observado. E nós temos aqui uma aplicação cogente que não deixa margem de dúvida a impossibilidade da acumulação dos benefícios. Por fim, em relação a multas e juros, eu faço apenas aqui o apontamento, a aplicação da súmula 13 do tribunal, e levando em consideração que toda medida sancionatória foi aplicada com base em legislação vigente, entendimento aplicado no Tribunal de Impostos e Taxas. É nesses termos que o voto foi apresentado, presidente, enfrentando esses dois itens, né, de uma maneira muito mais detalhada em relação ao item da não cumulatividade, e eu fico à disposição para qualquer elucidação ainda que seja necessária. Doutor Galderize, parabenizo pelo voto e pela análise. Eu vou começar aqui primeiro com o doutor Rubens. Presidente, parabenizo o doutor Galderize, como também o patrono, muito objetivo e claro nas suas considerações, e eu acompanho o relator. Muito obrigada, doutor Rubens. Doutor Odilo. Parabenizo o doutor Galderize pelo brilhante voto, análise, e vou acompanhando. Muito obrigada, doutor Odilo. Representação. Parabenizo o doutor Rogério, doutor Galderize, e sem mais comentários, presidente. Obrigado. Doutor... não, eu ia falar se não era a questão aqui da súmula 10, mas não, já vi que não. Também acompanho o doutor Galderize sem qualquer acréscimo. Então, eu vou aqui encerrar debates. Sim.
Doutor Rubens. Votação. Bom, então, o processo 50.10.766, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Doutor Rogério, esse é o resultado. Ok. Quero agradecer Vossas Excelências, viu? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, senhor. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Encerrar julgamento. Tá. Muito bem. Agora o próximo processo é 43.4.218, usina Guariroba, processo de minha relatoria. Deixa eu só abrir o processo aqui. Deixa eu ver. Doutor Rodolfo, deixa eu só fazer aqui um registro, aí eu já vou disponibilizar o voto, eu já passo a palavra para o senhor. Uhum. Tudo bem. Muito bem, senhores. Então, vamos lá. Nós estamos aqui num PRJ. Esse processo já passou pela 10ª Câmara numa outra composição. Esse processo, a autuação dele foi feita com nada menos do que 34 itens. Um processo que tem mais de... Já até perdi a quantidade de folhas aqui que tem esse processo, muitas folhas. E o contribuinte... Não consigo fechar. E o contribuinte, ele fez uma série de alegações no recurso ordinário. E um deles era a necessidade de apartamento desse auto de infração, pela dificuldade da quantidade de documentos, enfim. Teve uma série de outras alegações aqui no recurso ordinário, todos foram apreciados, também houve um recurso de ofício também apreciado. O recurso de ofício pediu o restabelecimento de alguns itens que foram reduzidos ou cancelados pela primeira instância, e acabaram sendo restabelecidos. E agora a contribuinte ingressou um pedido de retificação de julgado, alegando aqui uma série de erros de fato, nulidades, omissão do julgado. Deixa eu ver aqui onde que está o item que eu falei aqui. Erro de fato, omissão, contradição e premissa falsa do julgado. E apontou item a item de tudo que foi julgado aqui. Ela trouxe no PRJ pedindo a correção desses pontos. Então, em se tratando de um processo extremamente longo, são várias acusações, eu vou passar a palavra para o patrono realizar a sustentação oral e depois farei aqui a leitura ou o resumo do voto, a depender do doutor Rodolfo. Por favor. Bom dia, doutor. Bom dia novamente a todos. Apresentação fiscal também aos demais juízes. O processo, como a doutora Isabel bem relatou, ele é emblemático, porque ele beira aí a casa das 70 mil páginas, está em 65.200 e alguma coisa, ou 500 e alguma coisa.
E a dificuldade desse processo, ela é notória. O que nós alegamos desde o começo do processo, isso não é em detrimento do voto ou do trabalho da doutora Isabel, nós até rendemos as nossas homenagens à doutora Isabel pelo esforço, mas é porque é humanamente impossível julgar esse processo com atenção a cada um dos itens dele. Isso foi o que nós falamos desde o começo, não porque nós não queremos discutir os itens, nós só entendemos que a discussão de itens que são desconexos nesse volume no processo acaba gerando, com devido respeito, uma avaliação rasa, não da doutora Isabel, mas a nossa, da representação fiscal e a do próprio agente fiscal também. Essa é a consequência de manter um processo gigante dessa maneira. Então, o pedido de retificação de julgado, ele é amplo, nós reforçamos aí a nossa alegação que desde o início consta dos autos da necessidade de julgar em apartado esses itens, mas também, uma vez que o tribunal tenha atraído para ele a responsabilidade de analisar o processo da forma como ele se encontra, nós pedimos, então, um aprofundamento de cada item, especialmente das questões de prova. Para não passar item por item, porque esse processo, eu poderia ficar aqui uma semana falando dos itens para os senhores, e não seria o suficiente. Esse processo ele demanda um mergulho nele. A pessoa tem que estar submersa nesse emaranhado de folhas para compreendê-lo bem. Então, eu vou sugerir, e nós fizemos até uma apresentação, sobre um dos itens que para nós é o mais emblemático. E esse item ele é um termômetro do próprio processo, e por ele talvez a gente consiga passar a mensagem do que é o pedido de retificação de julgado e por que nós insistimos tanto na avaliação das provas, primeiro, na segregação dos itens, e segundo, na avaliação total dos argumentos e provas, especialmente as provas desse item 2, que é o que nós vamos falar. Se a senhora me permitir, vou pegar a tela, Isabel. Modo de apresentação. Então, às vezes, bem rapidamente, aqui um apanhado é um apanhado do que a gente acabou de falar, né, sobre o tamanho do auto de identificação. Provas e argumentos essenciais acabaram não sendo analisados, a despeito do esforço da relatora, que é reconhecido o tempo todo. Aqui não é um questionamento do trabalho, é simplesmente o reconhecimento de que o processo demanda um nível de aprofundamento que, no tempo que nós temos, né, nós aqui, digo todos nós, e nisso inclui o agente fiscal e a representação fiscal também, torna-se algo impossível. O item 2, nesse caso, é um levantamento fiscal do 509A, do regulamento do ICMS. Até está 509 ali, mas é o 509A, que é o levantamento fiscal com base em itens contábeis, ele não é de mercadoria. Ele é mais voltado para questões contábeis. Nesse item, a acusação essencial, né, as acusações essenciais são de falta de escrituração de pagamentos efetuados, falta de registro de algumas entradas, ativo oculto e outros indícios. Nesses outros indícios, eles são os mais importantes, porque trata-se da origem de algumas receitas. Então, a defesa essencialmente se concentrou em quê? Em provar que essa ausência não existia. Tá? Eu só reforço aqui que esse levantamento fiscal dos períodos de 2010 e 2011, ele foi feito em sobreposição ao item 1, que é o levantamento de mercadoria. A gente já vai chegar lá, porque isso gerou o cancelamento do item 2 pela DTJ. Mas, enfim, voltando para a defesa, nós apresentamos prova, especialmente desses outros indícios, que ele chama, que são basicamente a origem de recursos que a empresa utilizava. Aqui nós temos contratos de câmbio e contratos de mútuo, que deram origem a esses recursos. Num primeiro momento, nós apresentamos essas provas e o próprio agente fiscal cortou essa infração pela metade. Admitiu 47% das provas, porque, naturalmente, o item 509A ele é um item de autuação por presunção relativa. O contribuinte tem o direito de provar que aquela presunção não se mostra verdadeira na realidade. Foi isso que nós fizemos, apresentamos os documentos. 47% desses documentos foram aceitos. Agora,
é importante notar que quase que o dobro disso, aproximadamente 50, não 50, 43, a gente fez um cálculo de percentual, mas algo em torno de 40, 43% dos documentos, eles não foram aceitos pelo fiscal por questões formais. Então, nós também vamos chegar lá, que é um contrato de câmbio sem assinatura, por exemplo, ou uma questão de provisão discutível do ponto de vista da contabilidade. Mas eu vou focar bastante nos contratos de câmbio, porque eles mostram um pouco do que é a prova neste caso. Tá? Então, o agente fiscal sugeriu esse ajuste de aproximadamente 47% desse item, e esse ajuste foi acatado por todos, inclusive pela representação fiscal. Então, esses 47% estão fora de questão já. A gente só está discutindo no item 2, 53% da acusação decorrente do levantamento fiscal. O que a DTJ faz? A DTJ ela não analisa propriamente a documentação apresentada. Ela fala rapidamente dos documentos, mas a DTJ entende que o item 2 e o item 1 eles se sobrepõem. E ela fala que prevalece o item 1, nesse caso, o levantamento de mercadoria. Então, a DTJ cancela o item 2 por conta da sobreposição. A DTJ afirma que existe a sobreposição. E, de fato, tudo leva a crer. Essa é a possibilidade mais provável. Nós demonstramos isso também em sede de defesa e depois em contrarrazões. E a DTJ afirma há sobreposição. E se não há, né, ainda que não existisse, essa é a possibilidade mais provável. Porque são 2 levantamentos fiscais no mesmo período. Um procedimento que nós, particularmente, nunca havíamos visto. Tá? Justamente pelo risco de um se sobrepor ao outro. Então, para frisar aqui, primeiro, aceitação dos documentos. Posteriormente, a DTJ cancela o item integralmente. Esse ponto é importante por quê? Porque essa manifestação do agente fiscal que trata dos documentos não foi propriamente analisada pela DTJ depois, porque existia uma questão de prejudicialidade. A DTJ não analisa propriamente se os documentos eram válidos ou não, assim, ela cancela o item 2. Pois bem, o recurso de ofício, quando a gente fala de alegações genéricas, não é em detrimento do recurso de ofício. Ele pede o restabelecimento da infração no limite do que o agente fiscal aceitava. Então, com a redução de 47%, mas mantida a autuação porque se entendia que não havia essa sobreposição entre o item 1 e o item 2. A afirmação não é clara para nós no recurso de ofício, nem no auto de infração, do porquê se entende que não existe essa sobreposição. Mas isso também não é aqui o mais relevante para o que a gente quer demonstrar. Em contrarrazões do recurso de ofício, é a primeira oportunidade que a empresa tem de se manifestar depois daquela análise do fiscal sobre as provas, os 47%. E o que a empresa faz? Mesmo com o item cancelado, as contrarrazões se opõem ali ao recurso de ofício e apresentam um anexo com uma resposta à manifestação fiscal. Quer dizer o seguinte, o fiscal dizia, eu não aceito essa prova por conta dessa formalidade. O que nós fizemos foi pegar cada documento que, segundo o agente fiscal, não tinha cumprido uma determinada formalidade e apresentar com a formalidade cumprida. Não era prova nova, são provas que já estavam nos autos, mas nós vamos dar um exemplo. É uma assinatura num contrato de câmbio, é um registro contábil, só formalidades. Nós fazemos esse complemento de prova, digo complemento porque é uma resposta à manifestação fiscal. Então, aqui é um ponto importante, porque além do processo ser enorme, o que já justificaria por si a juntada de provas posteriormente, nesse caso aqui a gente juntou as provas por conta de um fato superveniente, que foi a manifestação fiscal sobre as provas. Né? E em questão de verdade material também, que eu chamo de efeito Gari, eu vou mostrar para os senhores por que eu chamo de efeito Gari em seguida. Esse é o efeito Gari que eu quero mostrar. A manifestação fiscal ali nas folhas 63538, diz o seguinte, vou dar esse exemplo que é um contrato de câmbio de valor bem relevante, mas isso se repete para outros documentos. Então, o agente fiscal se manifesta. Esse lançamento contábil tem a origem desse recurso, é um contrato de câmbio, mas o contrato apresentado não possui assinatura. O que nós fizemos nas contrarrazões? Apresentamos um anexo, que é esse de folha 64050, tem vários, né? É um anexo relativamente extenso,
Mas a gente mostra, olha, o motivo pelo qual não considerou-se que não havia sido comprovada a origem do recurso. Não, a ausência de assinatura. O que nós fizemos? Juntamos o contrato de câmbio assinado e o registro da operação no Bacen. Queria só reforçar que isso já é o formalismo extremo, porque o contrato, mesmo sem assinatura, ele tinha número. E a autoridade fiscal tinha plenas condições de pedir isso para o Banco Central, uma diligência, enfim, tinha várias formas de chegar à mesma conclusão. Mas, para evitar qualquer problema, nós apresentamos esse contrato especificamente, a folha de assinaturas aqui, apresentamos o contrato todo, mas a folha de assinaturas está na página 64164, doc X, do anexo das contrarrazões. Quando eu digo do efeito Gari, é esse efeito que eu quero dizer. O contrato de câmbio, uma vez recusado por ausência de assinatura, se o contribuinte apresenta esse contrato devidamente assinado, o efeito dele é o mesmo de um contribuinte acusado de ausência de pagamento que apresenta o comprovante de pagamento. Ainda mais nesse contexto de levantamento fiscal, que é, repito, de presunção relativa. O contribuinte tem direito de desfazer a presunção. E foi o que foi feito. Acontece que, no acórdão, e aqui já chegando no final do nosso exemplo, o acórdão tem duas partes. Primeiro, ele aceita que os documentos que nós juntamos com a defesa e que foram considerados pelo agente fiscal, eles eram suficientes para afastar a presunção. Essa é uma afirmação absolutamente correta. Mas, em relação aos documentos que nós apresentamos em resposta à manifestação fiscal, considera-se que há juntado intempestiva e só depois da manifestação chamar atenção para defeitos formais. Aqui fala de falta de assinatura, mas falando assim, defeitos formais. Mas a lógica do processo é exatamente essa. Né? Sobre essa acusação, nós retornamos a esse slide aqui. Que é, não houve apresentação extemporânea de prova. Houve um fato superveniente, que foi a manifestação do fiscal não aceitando os documentos apresentados. E nós respondemos a essa manifestação. Mesmo que não fosse o caso, deve-se considerar a semelhança desse processo e da juntada posterior de prova a um caso de força maior. São 34 itens. E a tal da verdade material, o efeito Gari, a comprovação cabal de que o contrato assinado existe, que é impossível. Uma brincadeira, né, que a gente fala no escritório, que é, uma vez visto o contrato, é impossível ser desvisto. O contrato consta, a prova da origem do recurso consta dos autos. Então, o que nós falamos aqui é o seguinte: o acórdão e o acórdão, né, então, esse tribunal, na figura da relatora e dos demais juízes que votaram, eles reconhecem que a prova apresentada nos autos, nos itens aqui, né, no item de levantamento fiscal, que essa prova é importante. Essa prova é capaz de desfazer a presunção e ela exclui o pressuposto de validade do lançamento, que é a própria presunção. Quando o tribunal deixa de analisar essa prova, isso equivale a ignorar o próprio fato, porque considera-se inexistente algo efetivamente existente, que é o conceito ali de erro de fato. A prova da assinatura existe, o contrato consta dos autos. Será que o nosso ordenamento quer que a gente conviva com essa incongruência? Eu acredito que não. Então, o lançamento tributário é esse diálogo. Tem o lançamento, tem a fiscalização, eu apresento prova, uma parte não é aceita, gera o lançamento. Eu me defendo, o fiscal não aceita uma parte das provas. Esse diálogo faz parte do processo de lançamento. Por isso que já há muito tempo, né, o ato de lançamento, esse termo foi revisto em várias formas, mas para dizer o seguinte: trata-se de um processo de lançamento. E aqui, já encerrando a exposição, por que nós falamos a importância desse processo de lançamento? E aí uma pergunta retórica. O que os senhores acham que vai acontecer se o item 2, por exemplo, com esses documentos for mantido aqui? Nós vamos para uma perícia judicial. Aqui, o que nós pedimos, então, é uma consideração em prol do erário, inclusive, né, em benefício do erário, que, se não... O item 2, acho que os documentos são mais flagrantes. Né? O próprio juízo consegue conhecer e identificar facilmente. Mas, como são muitos, o juízo poderia se colocar na condição de estabelecer que o próprio fiscal verificasse. Se o processo tivesse sido baixado em diligência, o resultado não teria sido esse. Então, é prerrogativa do julgador estabelecer diligências. Se esse processo for descer em diligência
e o agente fiscal se manifestar sobre esses documentos apresentados posteriormente, com a premissa de que ele tem que se manifestar, que ele não possa se recusar a analisar os documentos sob o argumento de que houve pretensa juntada extemporânea, se ele analisasse esses documentos, o resultado não seria o mesmo? A diligência não levaria ao mesmo lugar? A verdade material não leva ao mesmo lugar? Então, o que nós pedimos aqui, isso para dizer o seguinte, isso se reflete no item 2, também em outros itens, em que há documentos e há outras questões discutidas. Mas, especialmente no item 2, nós temos documentos com o que eu chamo de efeito Gari, que eles comprovam cabalmente o argumento da empresa e eles derrubam a infração que foi imputada a ela. Então, o que nós pedimos aqui é, se o juízo puder acatar os documentos diretamente, pelo menos em relação ao item 2, e acredito também que o item 31 seja um desses, porque tem uma construção de notas fiscais mesmo, e a prova consta dos autos, e também o item 11 mesmo, tem a mesma coisa. Esses são casos que não são teses, são provas, documentos flagrantemente acostados aos autos. Se isso for possível diretamente pelo juízo, ótimo. Se não for possível, o que nós, óbvio, uma prerrogativa de diligência é do julgador, mas a gente considera que é altamente recomendável aqui que, no mínimo, o fiscal analise os documentos juntados com a premissa de que ele tenha que analisar, ou mesmo que a representação fiscal analise os documentos juntados agora para evitar o prejuízo fatal ao erário, porque esse é o tipo de prova que não gera discussão, por exemplo, num tribunal judicial, porque é a prova cabal da ausência de base do próprio levantamento fiscal. E aqui, encerro mesmo, senhora presidente, em definitivo, em relação à diligência, o que nós constatamos aqui, após essas provas, é que o levantamento do item 2 ele estava mais de 90% errado. Então, nós temos até que sopesar se o item 2, errando mais de 90% no levantamento, se ele pode ser mantido com essa margem de equívoco depois. Mas, uma batalha de cada vez. Primeiro as provas e depois analisar se um levantamento com esse nível de equívoco pode ser mantido. E aí, vendo aos senhores de não expor aqui os demais itens, porque nós vamos nos estender demasiadamente. Eu agradeço pela atenção de todos. Doutor Rodolfo, agradeço pela sustentação oral e pela objetividade, porque realmente não é fácil esse processo. Bom, eu vou fazer aqui uma apresentação, doutor, se me permite, aqui ler alguns trechos, porque depois, quando for publicado o voto, o doutor vai ter acesso à íntegra. Então, este é um processo que já passou aqui pela 10ª Câmara, a sessão de julgamento do dia 10 de dezembro de 2021. E aqui, né, eu trago um trecho do próprio PRJ. Sem maiores delongas, eis que a esta altura já está clara a posição da requerente pleiteia-se que a decisão em tela seja extensivamente retificada, de modo que aborde em detalhes todo o conteúdo da defesa, principalmente as volumosas e consistentes provas apresentadas. Só fazendo parênteses aqui, doutor, isso não consta dos autos, mas eu tenho certeza que o doutor acompanha aqui a jurisprudência do tribunal, né, e sabe que o PRJ é uma linha muito estreita, está longe de ser considerado algo parecido com os embargos de declaração. Então, questão que, inclusive, eu sou vencida, mas existe essa limitação aqui do PRJ. Bom, como é disse, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Pela leitura do pedido de retificação de julgado, percebe-se que a autuada pretende a reanálise do julgamento... e apreciação das provas, o que já foi atendido quando do julgamento do... ficou julgamento. Quando do julgamento do recurso. Deixa eu fazer isso aqui.
Percebe-se que a autuada pretende reanálise da decisão e das provas e o que já foi atendido quando do julgamento dos recursos interpostos. No entanto, devido à complexidade do presente feito, alguns acréscimos à decisão retificanda são necessários. Fixados tais entendimentos, é de se notar que a autuada alega cerceamento de defesa em razão do formato do AIM, com 34 itens desconexos, sob sua ótica, prejuízo que afirma ter enfrentado para o exercício do contraditório e ampla defesa. Em que pese o esforço da autuada, que dedicou várias laudas para tratar do ponto, nenhum dos argumentos trazidos está fundamentado em legislação válida e vigente capaz de autorizar o desmembramento dos autos, tal como pretendido. E aqui eu abro um novo parênteses. Na outra composição da 10ª Câmara, nós discutimos bastante essa questão e sensibilizados aí com a dificuldade que a autuada eventualmente teria em razão do volume de documentos, mas chegamos à conclusão que não era realmente possível atender à pretensão. Embora a autuada afirme eventual dificuldade na apresentação de sua defesa, o fato é que não restou de forma cabal comprovado o prejuízo ou impedimento ao exercício do contraditório, tanto que a instrução processual foi intensa, com a apresentação de defesa, documentos e outras oportunidades de manifestação nos autos. Muito embora o pedido formulado pela autuada de fato seja razoável, ausente de embasamento legal, não sendo possível atender o quanto pretendido. A autuada argumenta sem razão que mesmo as oportunidades de manifestação dos autos, o seu direito ao contraditório foi prejudicado. No entanto, pela qualidade das peças apresentadas, nota-se que as matérias constantes dos autos foram combatidas, trabalho que não se pode desprezar. A autuada afirma que as provas não teriam sido analisadas pela Câmara Julgadora. Abro parênteses aqui de uma frase da autuada. Muito provavelmente pelo desnecessário gigantismo do processo. Entendo que tal inconformismo eventualmente poderá ser dirimido em recurso próprio. E aí, daqui para frente, eu fui tratando, doutor, item a item, que foi mencionado aqui no PRJ. Eu vou ler apenas alguns trechos, e talvez eu pare aqui no item 1 e 2, porque, para o senhor ter uma ideia, são 18 páginas de voto. Então, eu acrescentei aqui as razões de decidir, não repeti o voto, mas acrescentei aqui algumas questões. Então, quanto ao item 1, a autuada revolve toda a matéria abordada em recurso ordinário e que teria apresentado ao menos 5 argumentos capazes de infirmar a acusação, afirmando que a decisão atacada não teria sequer tangenciado as questões suscitadas. O item 1 trata de falta de pagamento do imposto decorrente de operações saídas de mercadorias tributadas omitidas ao fisco e apuradas por meio de levantamento fiscal. Ocorre que, pela simples leitura do acórdão retificando, é possível notar que tanto os argumentos quanto os documentos apresentados nos autos foram apreciados. Vale ressaltar que foram apresentados documentos folhas tais e tais, com a interposição no recurso ordinário, e mesmo sem qualquer justificativa para apresentação extemporânea de provas, a douta representação às folhas tais entendeu por bem converter o feito em diligência para a manifestação do autor. Desta maneira, entendo que o fisco tomou conhecimento do conteúdo apresentado, independente da porção aproveitada para pronunciamento do FR. O laudo apresentado pela autuada, por exemplo, não infirma o trabalho fiscal, podendo ser mencionado a título exemplificativo, trecho relativo ao exercício 2010, que está lá nas folhas 6388, que o
pedir vênia para não repetir, mas lá no finzinho, lá no item 3 desse destaque, consta do laudo, não foi praticável identificar a sua destinação. Aqui tratando da cana-de-açúcar comercializada com terceiros. O mesmo se repete aqui para o exercício 2011. Portanto, entendo que a prova técnica apresentada não tem o condão de afastar as acusações fiscais e demonstrar os argumentos que nem toda a cana-de-açúcar adquirida foi esmagada e que parte foi revertida a terceiros sem que tenha ocorrido a entrada física da matéria-prima em seu estabelecimento. Trago um trecho aqui da representação fiscal, que fala que a recorrente não acostou aos autos, comprovante que possa certificar as suas alegações, e sigo no voto. Desta forma, não há que se falar em falta de apreciação de provas e argumentos trazidos pela autuada, na medida que o acórdão retificando não só analisou, como fundamentou as razões de entender pela procedência do item 1. Quanto ao item 2, a autuada é acusada de falta de pagamento de imposto em decorrência da constatação de ativo oculto, existência de entradas de mercadorias não registradas, falta de escrituração de pagamentos efetuados, apurado por meio de levantamento fiscal. A autuada alega que a decisão retificanda não teria incorrido em contradição e ausência lógica das conclusões por constar o seguinte no item 109. Vale registrar que o item em análise não se confunde com outras acusações, sendo irretocáveis as razões de decidir adotadas pelo julgador monocrático. Muito embora o pedido de retificação do julgado tenha interpretado mal o referido registro como omissão, para se evitar a alegação de nulidade no futuro, o referido item 109 do voto deverá ser desconsiderado, deixando consignado que sua exclusão do voto não importa em qualquer prejuízo à decisão retificanda, por se tratar de uma consideração independente. Superada a questão posta pela autuada relativamente à dificuldade da análise do processo tão extenso, que apenas remete à conclusão que a autuada não conseguiu desmontar a ação fiscal, tanto que continuou a apresentar documentos extemporaneamente, até mesmo em sede de contrarrazões de recurso de ofício, e neste ponto considerado inadmissível. Não se pode admitir que a autuada apresente documentos indefinidamente, como está ocorrendo, embora aqueles juntados em seu recurso ordinário, em seu recurso ordinário, da outra representação tenha tomado conhecimento. Cumpre salientar que a conversão de julgamento em diligência é uma possibilidade e não uma obrigação legal a ser avaliada pelo julgador. A autuada não mediu palavras para registrar sua indignação quanto ao resultado do julgamento do recurso interposto, restringindo no repetitivo argumento de erro de fato inexistente, nulidade, omissão. Repisa-se que pela simples leitura do acórdão é possível encontrar fundamentos que embasaram a decisão. Vale destacar que os documentos apresentados pela autuada foram considerados pela decisão de primeira instância, com a qual concordou, em parte, a douta representação. Trago aqui um longo trecho da decisão e vou lá para o item que já mudou o número aí que eu fiz, acho que acrescentei dois parágrafos, então para os senhores deve aparecer aí como item 32. Essas considerações, bem elaboradas pela douta representação fiscal, analisadas em conjunto com as provas da autuada, levaram ao provimento do recurso de ofício e restabelecimento do item 2, tal como requerido em sede de recurso de ofício. Aí eu falo dos itens 3 e 4, tal como foi mencionado seguir a mesma sequência do PRJ. Então, itens 3 e 4, 5, eu fui mencionando 1 a 1, 7, 8, 22, 23, até chegar no 31, 34. Deixa eu ver que não acaba mais aqui, 24, 31. Até chegar lá no 31, trazendo vários trechos aqui mencionados. 34, enfim. Então, por fim, se o doutor me dispensar da leitura integral, porque os meus pares já estão com acesso aqui ao voto, eu concluo o seguinte: portanto, não há dúvidas que os documentos relacionados
Não, esse aqui ainda estou falando do item 34, regime especial, mais para baixo ainda. Bom, então, doutor, o que eu fiz aqui, em resumo, eu fiz alguns acréscimos, vários acréscimos à decisão retificando. E lá no fim eu digo o seguinte: por fim, embora não tenha sido objeto do pedido de retificação do julgado, vale consignar que não estão preenchidas as condições para a redução ou relevação das penalidades aplicadas, a autuada não demonstrou base legal que pudesse autorizar tal pretensão, a autuada não é empresa de pequeno porte, além disso é exigido imposto, eventual alegação de constitucionalidade, taxa de juros de mora, encontra impedimento de análise por conta do artigo 28, arguições relativas à confiscatoriedade de multa também pelo artigo 28. Aqui, doutor, eu aproveitei o PRJ para aplicar a nova redação da súmula 10. E, por fim, e por essas razões, o pedido de retificação de julgado deve ser conhecido e parcialmente provido para desconsiderar o item 109 do acórdão retificando e para incorporar ao referido julgado os fundamentos aqui adotados. Por todo o exposto, conheço o pedido de retificação para dar-lhe parcial provimento. Se faz necessária a leitura, pergunto aos meus pares, se faz necessária a leitura de todos os itens, porque realmente é muito extenso. Não? Doutor Ganderizi, também não? Não se faz necessária a leitura de todos? Não, presidente, conseguimos acompanhar aqui, já está registrado. Doutor Rodolfo, acho que Muito talvez mais a parte que talvez mais interessava era o item 2, né? Então, acho que o doutor entendeu mais ou menos qual o objetivo. Volto a dizer, o PRJ é uma via muito restrita. Eu tenho uma opinião muito particular sobre o PRJ, mas eu tenho sido vencida sempre. Então, quando o doutor... Deixa eu só corrigir aqui essa letra, que na hora de passar de um lado para o outro não está bacana. Vamos ver se agora fica melhor. Então, quando for publicado, doutor, vai ser melhor. Inclusive, eu vi que já tem um RESP, então acredito que será possível aí fazer alguns acréscimos. Professor, eu perdi duas rápidas considerações. Só tem um trechinho, a professora falou que a representação fiscal chegou a se manifestar sobre os documentos. Eu acredito que todo mundo tenha entendido, mas só para esclarecer, sobre os documentos que estavam no recurso ordinário, os documentos que vieram com as contrarrazões não foram analisados. E esses são os documentos a que eu me referia na apresentação. Uma segunda consideração nós temos também a ciência de como o PRJ funciona, claro, mas também tem a questão de pré-questionamento. Nós acabamos tendo que questionar as nulidades que nós entendemos cabíveis ali. Então, se não serve para resolver o que nós consideramos as omissões, etc., também serve para pré-questionamento. Desse modo, a gente reitera. Sem dúvida, doutor. Por isso que por fim, a solução que me pareceu aqui mais adequada seria, eventualmente, fazer alguns acréscimos, né? Retirar talvez uma frase ou outra, uma questão aí de ordem que não vai afetar em absolutamente nada, mas que, eventualmente, possa embasar aí a via própria para o senhor. Então, na verdade, o que foi feito aqui é exatamente tecer alguns acréscimos. Eu não trouxe, repito, eu não trouxe aqui a matéria do que foi julgado. O que foi julgado está lá posta a matéria, eu só acrescentei as razões de decidir, tá bem?
E a questão é que eu não li o trecho todo, mas a questão da apreciação pela adulta representação dos documentos foi uma porção, inclusive, dos documentos, né? Que ela acabou, porque houve a conversão de julgamento em diligência, essa diligência foi uma diligência pontual, então, mas no voto consta o número das folhas, inclusive, dos documentos que foram apreciados, doutor. E o que veio em contrarrazões, não foi recebido lá na decisão retificanda. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer o registro agora. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Então, conhecido integralmente. Parcialmente provido. Recurso ordinário conhecido. Agora, parcialmente provido, por conta da Selic. E o recurso de ofício conhecido e provido, porque foram restabelecidos todos. Vamos ver aqui, estatuto, todos os itens aqui. Ok, acho que agora sim, vamos ver. Sim. Então, vamos lá. Primeiro, doutor Galderize. Presidente, apenas registrar aqui o trabalho, né, exaustivo que foi feito nesse caso. Não acompanhei desde o início na composição aqui da Câmara, mas, como bem externado, sem nenhum tipo de prejuízo às partes, seja o contribuinte, seja o próprio voto, e ao mandamento aqui processual. Defesa muito combativa, muito técnica, assim como o voto, né, se atendo às limitações de campo de erro de fato, e tendo a preocupação aqui de dar o melhor desvio para a causa. Então, apenas registrar aqui a parabenização ao trabalho de todos, tanto da presidente como do próprio patrono no presente caso. Apenas essas considerações, presidente. Obrigada, doutor Galderize. Doutor Rubens, perdi o doutor Rubens. Onde anda o doutor? Ah, está aqui. Ok. Bom, senhor presidente, doutor Rodolfo, um auto com 30 itens, eu concordo com o doutor que é uma coisa difícil de entender o fiscal, assim, isso não se faz, né? Uma coisa básica, assim, acho que não tinha controle de qualidade naquela época ainda, de autos de infração, mas esses autos, eles entram num looping no tribunal, fica com 10, 15 anos, diligência, anulação, pedido disso, daquilo, porque como é que você resolve um assunto desse, né? Por outro lado, um crédito tributário lançado, ele está lançado, é um avião que decolou, você não muda isso, você não pode fatiar isso, nada pode ser feito. Então, eu me solidarizo aí com o contribuinte nesse sentido, da dificuldade que ele enfrenta para se defender, e compreendo perfeitamente a doutora Isabel. O que ela vai fazer? Ela não é sobre-humana, né? Então, a gente precisa se curvar à lei e fazer o que é possível. E o que é possível é o que a doutora Isabel está fazendo. Então, eu compreendo a situação, mas a gente tem os limites legais, a gente precisa estar dentro desses limites. Então, eu acompanho a relatora. Obrigada, doutor Rubens. Doutor Galderize, cadê a doutora Dilo? A doutora Dilo, pronto, agora. Doutora Dilo. Reconheço que, em pese aí as dificuldades, né, tendo visto a lavratura de um auto de inúmeros itens, mas como foi debatido aí no voto, né, não há uma possibilidade de desmembramento. Eu creio que a doutora Isabel fez uma análise minuciosa das questões e vou acompanhá-la. Obrigada, doutor Odilo. Representação. Parabenizo o doutor Rodolfo, parabenizo também a doutora Isabel pela análise. Realmente existe essa dificuldade, presidente, e isso torna o trabalho de vocês bastante louvável, tá? E sem mais considerações sobre o tema.
Muito obrigada a representação. Então, vamos lá. Então, registrado o voto. Encerrar debates. Quórum. Votação. Bom, então, processo 40.34.218, o pedido de retificação de julgado foi conhecido e parcialmente provido, o recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício conhecido e provido. Bom, doutor, agora com a publicação o senhor vai ter acesso à íntegra. Bom, enfim, e agora, o trabalho do senhor, doutor, agora é recurso especial, né? O senhor possivelmente vai fazer os seus acréscimos aí, mas compartilho, doutor, da sua dificuldade, mas infelizmente nós não temos, assim, não podemos fazer qualquer, e ainda mais tratando de um processo que já é antigo, né? São operações antigas. Nós estamos falando de operações aí de 2010, 2011, além disso, né? Então, enfim. Mas esse é o resultado, doutor. Obrigado a todos, obrigado pela paciência também. Esse processo deve ficar aqui mais um tempinho, porque até apreciarem todos os itens também na Câmara Superior, isso vai dar bastante trabalho. E, enfim, mas agradeço especialmente a relatora pelo trabalho também, pela compreensão. A gente também faz a nossa função dentro do possível e pela educação e a gentileza de sempre. Sem dúvida. Muito obrigada, viu, doutor? Até mais. Vamos lá. Então, encerrar o julgamento. Bom, senhores, acho que não temos mais inscritos para a sustentação oral. Acho que podemos seguir aí a sequência da pauta. Podemos fazer o 41.16.008 Esmaltec, processo de minha relatoria. É um processo bem tranquilo. Deixa eu só pegar aqui o voto. Senhores, aqui é o seguinte, são 5 itens, eu já vou adiantando enquanto eu vou colar o voto. São 5 itens e a autuada, ela procedeu ao pagamento de 4 deles. Então, em tese, o recurso ordinário e o recurso de ofício estão restritos ao item 3. Acontece que a autuada, ela informou, em sede de recurso ordinário, ela informou o pagamento desses itens, só que não houve, não foi certificado nos autos esse pagamento. Tanto que nas contrarrazões do recurso ordinário, a representação, ela pede que sejam considerados incontroversos esses itens. Então, para evitar aí qualquer decisão aí, uma vez que foi denunciado o pagamento desses itens, eu converto o julgamento em diligência para certificação nos autos desses itens e se são suficientes ao pagamento, à quitação integral. A autuada diz que o pagamento ocorreu ainda no momento da impugnação, na fase de impugnação, aproveitando o desconto.
Aqui, só uma consulta aqui, doutor Rubens, ou para representação. A conversão de julgamento aqui eu fiz para o FR, para certificar o pagamento. Ok? Tá certo? Tem outro... Não é ele que vai fazer, mas é o UFC da Delegacia de Origem, né? Unidade Fiscal de Cobrança da DRT de origem. Ele vai encaminhar, né? Sem problemas, então? Ou mando direto? Sem problemas. Tá certo. Bom, então, em resumo, senhores, é esse o voto. Já está disponível. Doutor Galderize? Sem considerações, presidente. Doutor Rubens? Eu acompanho. Doutor Odilo? Também sem considerações. Representação? Sem considerações, presidente. Então, vou encerrar debates. Verificando o quórum. Votação. Muito bem, então o processo 41.16.008, o julgamento foi convertido em diligência. Encerrar julgamento. Muito bem, vamos voltar agora. O próximo é o 41.30.049, XI Transporte, processo de relatoria do doutor Galderize. Doutor Galderize, não temos inscritos para sustentação oral. Obrigado, presidente. Esse é um ponto interessante, falar a ausência da sustentação oral, porque o retorno desse processo a esse ambiente é justamente devido a essa situação. Esse processo ele retorna da Câmara Superior em virtude de uma alegação de cerceamento de defesa do patrono não ter recebido o link para realizar a sustentação oral à época do julgamento em Câmara Ordinária. Voltamos, então, aqui para a análise dele. Ele já passou por outras situações aqui em Câmara Ordinária com julgamento, mas há um ponto aqui, presidente, que eu achei importante destacar. Há um argumento aqui de parcelamento que teria implicações ao item 1. Eu até tentei desenvolver um racional em relação à suficiência e correlação do fato gerador. Chego a ler em uma análise que não haveria uma suficiência para considerar o pagamento total, mas julguei de bom tom fazer a conversão em diligência para que a autoridade fiscal realizasse realmente esse confronto que eu deixei aqui já iniciado. Então, presidente, não vou ingressar nas questões de mérito, tendo em vista o racional que foi aqui adotado e fico aqui à disposição. Perfeito, doutor Galderize, parabenizo pelo voto. Acho que doutor Rubens... Não, nenhuma consideração. Doutor Odilo? Acompanho. Representação? Presidente, nesse caso, eu divirjo um pouco do doutor Galderize pelo seguinte aspecto. O contribuinte, ele estava sob ação fiscal e ele se apressou, vamos dizer assim, em ingressar no PEP, né, que abriu um PEP ali próximo à ação fiscal, né? E ele não estava sob espontaneidade para fazer isso, né? Porque ele já tinha recebido a SF, tinha sido um mês antes ao SF, né? E aí, na questão, o eventual pagamento que ele fez não ilide aqui a nossa discussão da procedência da acusação, porque o que a gente sempre discute aqui no tribunal, né, não é se foi pago, se não foi pago, etc., mas é a procedência da acusação.
No auto anterior que a gente acabou de julgar, a gente converte para ver o pagamento, mas o pagamento considerando a procedência da acusação e a redução da multa, descontos, esse tipo de coisa. Mas não como agora que o contribuinte ele tentou se adiantar e burlar, não é burlar, mas não se sujeitar às regras de quando a acusação fiscal já iniciou, né? E tentou pagar sem a multa, não sei se pagou, se não pagou. Então, o que eu entendo, para resumir, tem que simplesmente julgar se a acusação é procedente ou não, né? E eventual pagamento que ele fez é levado à imputação. Aí vai ver os valores e distribuir igualmente entre imposto, multa e juros. Esse é o nosso entendimento, tá? Obrigada a representação, mas eu acho que o que o doutor Galderizi está propondo é um cuidado aí, uma análise, até para ver, não sei, né, doutor Galderizi, não sei se no retorno, até se seria o caso de conhecer ou não o recurso, não sei, estou falando sem olhar, né, mas porque ele renuncia, no momento que ele entra no PEP também, ele renuncia eventual enfrentamento aí administrativo, né, o contencioso administrativo, não sei. Doutor Galderizi, eu acho que esse é um olhar cuidadoso, acho que seria um ponto relevante no retorno do processo, a representação trazer esse questionamento, né, doutor Galderizi? Eu agradeço aqui as considerações do doutor Tiago, e é uma passagem dele, até porque não sei se pagou ou não, ou o que pagou. Eu também não sei, doutor. E deixei isso claro no voto. A gente tenta fazer alguma evolução, mas além de não ser a linguagem competente para tanto, né? Eu também não sei se houve ou se não houve pagamento, mas há algum apontamento e algum número apontado aqui como pagamento dessa situação. Eu também deixo bem claro, presidente, que nós não estamos diante de denúncia espontânea, tá? Se esse for um receio também da representação fiscal, não seria aqui o caso. Mas nós temos algumas implicações se formos considerar que esse parcelamento se refere aos objetos do auto de infração. E isso eu não tenho informação nesse momento. Por isso, a solicitação aqui dessa conversão em diligência, para que verificamos se teremos possibilidade de conhecimento ou não, e se conhecer, e que ponto conhecer, né? Porque me parece que não haveria ali um alcance, presidente, de todos os itens infracionais, é apenas um. Mas é uma impressão, por isso, de fato, adotando sua palavra, esse selo na diligência para que possamos prosseguir com tranquilidade. Sim, perfeito. Perfeito, doutor Galderizi. Então, está aberto. O doutor já proferiu o voto, já registrou. Então, muito bem. Então, a representação quer fazer o registro por escrito ou não? Não, presidente, não há necessidade. Obrigado. Então, encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, processo 41.30.049, o julgamento foi convertido em diligência. Então, vamos para o próximo. Eu acho que é o último. Uh, 41.44.366, Steel Coin, processo de relatoria do Dr. Rubens. É um recurso ordinário, não temos inscritos, doutor. Sim, deixa só. Ele está demorando para carregar aqui, não sei se. Tentar de novo, não sei se o sistema está falhando. O processo não carrega. Agora sim. Bom, é um
um auto de infração de levantamento fiscal, tá certo? Naqueles casos onde o contribuinte contesta o levantamento fiscal, apresenta hipóteses para justificar a diferença, mas falha em conseguir provar aquilo, tá bom? O voto é curto, acho que eu vou conseguir ler sem precisar resumir. A acusação é falta de pagamento do imposto apurado em levantamento fiscal. O fato de que o autuado teve suspensa a sua inscrição estadual por determinado período não afeta a infração em julgamento. Tampouco auxilia o autuado a alegar suposta perseguição fiscal, pois as infrações tributárias possuem caráter objetivo e no processo administrativo eventuais erros cabalmente comprovados são corrigidos. A produção de quaisquer tipo de prova no sentido de afastar a juízo de débito fiscal cabe ao próprio contribuinte, não havendo previsão legal para qualquer iniciativa do fisco nesse sentido. Não há como se acatar o pedido de absorção se o contribuinte não indica qual seria a outra acusação fiscal a ser absolvida. Considerando que os demais itens foram pagos, deixo de conhecer essa alegação. Coloco aqui a legislação do levantamento fiscal, artigo 509 e 509-A do RIT. Acredito que todos conheçam bem. Então, eu exponho que a presunção do levantamento fiscal é prevista em lei. Em se tratando de saída sem escrituração fiscal, o único elemento de prova possível é indiciário. Ele questionar, poxa, eu atuo por indícios, né? Mas levantamento fiscal é sempre indícios, né? Se fosse prova, não seria levantamento fiscal, né? Então, no caso, apurou-se que o estoque final do autuado é inferior ao que deveria ser, considerando as notas de entrada, saídas, aquela continha básica, né? E se tratando de operações não contabilizadas, não há como se considerar a hipótese de não incidência do imposto, porque não se sabe quais operações são essas. E o parágrafo 4 do 509, eu sempre coloco ele quando a pessoa fala, mas os meus produtos são sujeitos à substituição tributária ou redução de não sei o que, né? E no levantamento fiscal, o parágrafo 4 do 509 diz que o imposto devido sobre diferença apurada do levantamento fiscal deverá ser calculado mediante a aplicação da alíquota tal, independentemente do regime de tributação que estiver sujeito à mercadoria. Quer dizer, não se considera esse levantamento fiscal, se a mercadoria é sujeita à substituição tributária, se ela tem redução de base de cálculo, se é alíquota, não importa. A diferença é tributada a 18% e ponto final, né? Portanto, as alegações no sentido que operações não contabilizadas representavam remessas para industrialização, transbordo, qualquer tipo de coisa, não são levadas em conta. Alegadas perdas sem qualquer tipo de registro no estoque, desacompanhadas de um cálculo, mesmo de alguma justificativa, também não podem ser aceitas por ausência de suporte probatório. Multas previstas em lei, atualização do seu valor, súmula 13, 507A não se aplica, é falta de pagamento de imposto, taxa de juros, súmula 10. Então, eu dou o provimento parcial ao recurso ordinário apenas para retificar a taxa de juros nos termos da súmula 10 do tribunal. É como eu voto, senhores. Não está aberto aqui para gravação, presidente. Deixa eu abrir aqui. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Estou aqui pensando que eu... deixa eu ver só aqui para gravar. Já gravei. Ok, iniciar debates. Acho que está liberado aí, doutor Rubens. Sim. Só estou pensando aqui. O doutor Galderize? Oi, presidente. A princípio, sem comentários. Doutor Rubens, sabe o que eu estou pensando aqui? Eu estou com uma situação muito parecida, eu não queria dar trombada, não queria dar uma decisão conflitante. Não sei. Você está dando o processo meu. O processo. Eu tenho um processo com uma. ST? Eu estou com uma discussão eu estou com um processo tem uma discussão semelhante e eu vou ter que fazer uma sessão, doutor, só com vistas dos seus processos, viu? Eu já estou vendo que eu vou ter que fazer uma série de eu tenho acho que umas 3 ou 4 vistas suas. Sem comentários, senhora presidente. Doutor, sabe o que eu estou pensando? Acho que eu vou pedir. Não, porque
Eu vou fazer o seguinte, eu realmente não analisei isso com antecedência, eu vou pedir vista, o senhor já registrou? E aí já. eu trago os dois juntos, que assim, acho que melhor do que dar algum conflito. Eu preciso até ver se realmente a discussão é a mesma. Declarar-se Nesse impedido, caso, vai. nesse caso, não é só matéria de direito, é matéria de fato, né? Ele alega que as saídas foram para não sei o quê, que não seriam tributadas, às vezes não tem como provar o fato. Então, assim, ainda que eu concordasse, eu não concordo, né? Em se aplicar o tratamento tributário previsto, não tem como, porque ele não comprova o que ele afirma. E as operações emitidas foram para tal ou tal lugar. Né? Entendi. Mas eu prometo que eu devolvo rápido. Agora eu tô porque agora inverteu, né? Agora quem está com muito processo sou eu. E agora acho que daqui para frente. Tá Bom, bom. enfim. Então eu me concedi a vista. Doutor Odilo, quer fazer algum registro só antes de eu encerrar? Não, né, já que vai sair em vista, qualquer manifestação seria no retorno. Né? Tá certo. Representação? Da mesma forma que o doutor Odilo ponderou, presidente. Parabenizo o doutor Rubens e sem mais comentários. Encerrar julgamento. Ok. Bom, senhores, acho que... Peraí. Muito bem. Terminamos. Antes das 10h30, hein, doutor Rubens? Olha, que maravilha, hein? Puxa vida. Bom, senhores, então eu agradeço pela dedicação de todos e dou por encerrada a sessão de julgamento da 10ª Câmara Julgadora do dia 25 de agosto de 2023 e vou pedir a gentileza do Jailson para encerrar a gravação.